Holocausto foi aquele que não foi uma coisa específica, é um termo relacionado e direcionado à comunidade judaica, né, ao extermínio que eles sofreram pelas políticas nazistas, determinadas, conscientes, programadas para poder destruir o povo judeu, mas também envolveram outros povos, como os povos ciganos, né? Que inclusive nós do Brasil nos conectamos interessantemente com isso, porque muitos judeus emigraram para cá, muitos ciganos emigraram para o sul do nosso país, numa comunidade onde eu morei, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, você tinha muitos desses povos lá, e obviamente também muitos nazistas emigraram para cá, né? Mas o povo judeu teve a capacidade muito fenomenal de se reunir, de não deixar a sua cultura morrer, né? de conseguir se reconstituir como um Estado, que é o Estado palestino hoje, em Israel, que a luta mesmo é muito bonita, a fundação do Estado de Israel. Não há quem não seja um libertário e um amante da liberdade que não se emocione, mas, por outro lado, também ele já é envolvido na luta por território, com seus irmãos árabes, palestinos, é um dos povos mais perto, mas tudo aquilo já se tornando, endurecendo seus corações e esquecendo suas raízes, para, em vez de se tornar um instrumento de liberação e de luta internacional por mais liberdade, eles também, uma grande maioria deles envolvidos, não são todos, porque há judeus que não são os sionistas, né, que querem envolvidos nesse projeto. Mas há pouca fala sobre o Tibete, né? Mesmo entre a mídia, mesmo mostrou muito, no CNN, no canal americano, foi o dia todo mostrando toda a cerimônia, mas nem uma nota de rodapé você viu uma notinha dizendo 1,6 milhões de tibetanos sofreram e ainda estão, o número aumentando. O povo do Tibete é muito oprimido, é um cotidiano de muita opressão, porque, além de tudo, do extermínio que eles sofreram fisicamente, biologicamente falando, o Tibete foi reterritorializado, está sendo agora mesmo mais dos 200 mil rãs, chineses rãs, estão sendo reterritorializados para o Tibete, mas já tem, para cada um tibetano, 2 chineses dentro do Tibete. Isso é uma política deliberada. Os chineses realmente querem acabar biologicamente com os tibetanos para reocupar o país com as pessoas de sua etnia, que, por sua vez, é muito complicado porque os chineses não têm biologicamente resistência ao meio ambiente do Tibete, que é o país mais alto do mundo, mais frio. O pulmão do tibetano tem pesquisas científicas validando já isso aí, que eles têm um gene diferente, que os habilita a respirar nas altitudes mais altas do nosso planeta. Esse pessoal Han não tem esse gene, né? Nenhum chinês tem, e eles sofrem muitas doenças pulmonares, a vida é diminuída, mas mesmo assim o governo chinês tem esse projeto louco de ocupar com seu próprio povo o território do Tibete. Além disso, eles sofrem o etnocídio, que é a exterminação cultural, que não só foi por causa da Revolução Cultural maoísta, né, que acabou com a própria cultura na própria China, mas desejo mesmo de erradicar todos os traços da etnia tibetana, da cultura, porque a cultura, como a gente está aqui com a bandeira do Tibete aqui na nossa mesa, né, e por isso a bandeira é tão importante, porque a bandeira tem vários simbolismos também relacionados ao povo e à cultura do Tibete. Esse formato aqui atual é um formato mais contemporâneo, que foi o 13º Dalai Lama que configurou, mas são cores e símbolos que já existem no Tibete há mais de 2000 anos, ao contrário das mentiras da rehistorificação que os chineses fazem, né, do Tibete. E eu acho o simbolismo mais interessante os dos leões guardando essa chama, porque são os leões da neve e lembram aos tibetanos que eles um dia já foram ferozes. Eu gosto desse símbolo dos leões, porque agora lembra a eles que toda a natureza, por mais violenta que seja, pode se pacificar. Um leão, a força do leão não está necessariamente na sua capacidade de matar e de ser um predador, né? Mas está em outras capacidades que ele tem. Guardando a chama aí das cores, a cor vermelha é sempre a cor do sagrado, né? Que está relacionada às práticas de bondade. Mas tudo, a religião, que é a religião budista, 99% do povo tibetano era budista, mas é uma religião proibida, porque o maoísmo, e mesmo o maoísmo, como eu posso dizer assim, ajeitado do presente governo da China, não permite e considera a religião como eu não vou dizer o ópio do povo, porque eu acho que Marx não quis dizer a religião nesse sentido, ele era um humanista, ele disse, é o ópio porque aliena, porque a gente sabe que o fanatismo religioso leva a problemas sociais e políticos que são legítimos, que a gente questionar e interrogar, mas proibir
não é ao ponto de você ser preso se você tiver uma foto do Dalai Lama, que é o líder espiritual do Tibete, é uma coisa muito extrema. Até porque o direito de praticar a religião foi conquistado a duras penas. Muita gente morreu por esse direito de ser católico, de ser ateu, de ser protestante, né? Então, isso é outro aspecto. Também, por outro lado, os tibetanos são proibidos de ocupar qualquer cargo. É como os portugueses aqui, minha gente. A gente está falando do colonialismo mesmo. É difícil, talvez, a gente acreditar, porque você pensa, século XXI e tudo, um governo dito marxista, né? E a gente amava mal. Esse é o problema, eu acho, do Tibete. Nós somos a geração que a gente dormia com o livrinho vermelho debaixo do nosso travesseiro, né? E hoje a gente tem que encarar que o maoísmo não foi a fonte de benefício, até para o povo chinês, que também foi exterminado. Milhões de pessoas morreram durante a revolução e continua também. A opressão na China continua. Se você lê um artista como Ai Weiwei, por exemplo, eu estava lendo ontem uma entrevista dele, ele foi preso em 2011, né? 2011, não há muito tempo atrás, por causa de uma exposição de obra de arte que ele fez na Alemanha. Então, essas coisas não passaram. A gente viu que o Tiananmen Square não foi só em 1989, todas aquelas coisas que foram mal divulgadas. A gente não se sabe quantas pessoas morreram durante o Tiananmen Square, porque teve no segundo dia, eles apagaram as luzes da praça de noite e mataram mesmo, sem dó e sem piedade. Pessoas só saíram matando, assim, né? O seu próprio povo. Então, tudo isso aí é preciso ser exposto. Eu acho até para um resgate legítimo do programa marxista, que não é um programa humanista. O marxismo, por exemplo, condena veementemente, radicalmente o colonialismo. Não existe uma linha de Marx, Engels ou qualquer pensador marxista que não condene o colonialismo. E, no entanto, o primeiro ato do governo maoísta chinês foi ocupar o Tibete. Em 1949, muitas pessoas de esquerda, que são as pessoas que são mais simpatéticas às causas de libertação, aos movimentos, né, de independência, de manutenção das identidades das comunidades violentamente ocupadas de várias formas, nós somos o povo que menos dá bolas para a causa do Tibete. Eu acho que é um dos movimentos de resistência mais bonitos que existe hoje em dia. Hoje em dia não, porque já faz 20, o movimento mesmo sempre existiu. Os tibetanos também resistiram violentamente. Houve várias guerrilhas, vários embates armados, até que quando muitos monges, se você ler a história, realmente, eu choro sempre, confesso logo. Você não me vê chorando por aí em outras ocasiões, mas é muito difícil, porque você vê os monges que têm os votos de não matar. Existe somente 5 coisas que um budista interditado por causa da sua religião de fazer, porque não é uma religião dogmática, mas a primeira delas é não tomar a vida, que não é simplesmente não matar só, é não tomar a vida nesse sentido que você está colocando aí, a cultura, o espaço do outro, tudo isso. E você vê monges das mais altas realizações mentais e espirituais abandonar seus votos, entregar seus votos para se tornar um guerreiro, para pegar uma arma para poder fazer aquilo contrário à sua educação espiritual e mesmo educação formal. É muito doloroso de você ver. No entanto, isso aconteceu muito, né? Que eles tiveram, quando viram que não haveria outra maneira de responder a opressão e a ocupação chinesa, até para defender o próprio monastério mesmo, que era bombardeado, as obras consideradas até que deveriam ser patrimônios da humanidade, porque eram obras milenares, antiguíssimas, obras de arte, entendeu? Que estavam sendo utilizadas, e várias outras dessacralização dos espaços. Eles viram que, como eles colocavam as estátuas de Lord Buda, que no budismo, qualquer estátua, mesmo se for mal feita, porque expressa simbolicamente aquele desejo de ser um instrumento de terminar com o sofrimento dos seres vivos, é considerado uma coisa que merece reverência. Eles colocavam em merda mesmo, assim, entendeu? Que era uma maneira de humilhar e a pessoa se sentir. As coisas que fizeram realmente são bem documentadas, inclusive na ONU, né? O ano passado, a Espanha processou os tibetanos da Espanha, falando no movimento de resistência que a tua pergunta, processaram o governo da China por genocídio e ganharam o processo. A China foi condenada, o governo da China, por genocídio, mas acontece que imediatamente os chineses compraram os parlamentares
espanhóis para modificarem a Constituição da Espanha, que é, de acordo com a Constituição da Comunidade Europeia, eles têm um código comum. Se você declarado um criminoso internacional na Espanha, então isso é válido por todo o território europeu. Resultado, nenhum desses, inclusive o ex-ministro, né, primeiro-ministro do partido, o presidente do PCC chinês, poderia sair da China. Ele ficaria prisioneiro porque poderia ser preso em qualquer país europeu para onde ele viajasse. A China conseguiu se infiltrar lá com o modo operandi deles e o processo foi, eles modificaram a lei, está muito complicado lá o processo, que eu não sei como vai ficar até agora, porque como já tinham votado e tudo, né? Mas, enfim, isso foi um progresso muito grande, muito interessante, esse processo que aconteceu lá por um advogado muito famoso chamado Alan Cantos. Ele conseguiu ganhar essa causa, né, por genocídio. Mas há várias comunidades em todos os lugares da Europa, acho que não tem nenhum país que não haja uma comunidade, mais de uma. Tem vários movimentos, Students for Free Tibet é o que a gente se associa mais, porque desde que eu era estudante eu participava desse movimento. Mas tem muitas, United Nations for a Free Tibet, Nações Unidas pelo Tibete, que são os povos sem nações, que existem muitos, o Tibete é um deles, mas há muitos povos sem nações que se congregam para poder advogar suas identidades, né? E é um movimento muito bonito, porque como são pacifistas, né, a partir de uma certa época, o governo do exílio do Tibete em Dharamsala, Índia, adotou a estratégia do não pacifismo, quer dizer, eu não sei se a partir de um certo ponto adotou, mas como são budistas, matar é uma coisa que, né, não é condizente com o código de ética e a religiosidade budista. Então, obviamente, movimentos armados tendem a não são criticados, porque a consciência é de cada um e tudo eu não diria tudo é legítimo, é válido, mas, por exemplo, se um palestino faz alguma coisa com alguém para prevenir que 100 dos seus sejam mortos, você calcular dessa ponto de vista, o universo há de se, né, de haver o benefício da ação, que foi uma ação que causou essa fato de matar ou de fazer sofrer uma pessoa, mas para defender e livrar do sofrimento muitas outras, né? Mas é um movimento que utiliza muito dos espaços políticos, das artes, né, das ocupações, das estratégias clássicas de enfrentamento dos poderes. Se protesta, toda semana tem protesto na frente das embaixadas chinesas em vários lugares do mundo onde há militantes. Às vezes tem uma pessoa só, mas estão lá marcando presença. O nosso governo vai ser conhecido mais na história, não é nem pela corrupção que é grande demais do governo, nem vou falar nisso, mas que também houve no outro governo e tal, e complica. Mas por essa cegueira histórica de se aliar a um governo que não compactua com os nossos desejos presentes de direitos humanos, que vai contrário, a gente está aqui lutando para processar as pessoas que torturaram nossos companheiros, nossos irmãos, nossos patriotas aqui do nosso país. Como é que você acha que a comunidade internacional vê isso? Ou o próprio exército, vê quando você vê o governo assim, com um governo que mata, que faz as mesmas coisas que eles fizeram e até mais descaradamente, porque, né, o PCC da China é Deus na China, né? Eles não têm nem religião, inclusive eles são a religião. E aqui, com tudo que fizeram, que foi ruim, não estou querendo minimizar de maneira alguma, mas a gente teve um contexto um pouquinho diferenciado, né? Então, como as pessoas nos veem, que credibilidade tem o nosso governo, que credibilidade tem Dilma nas esferas dos direitos humanos internacionais, nacionais, locais, apesar de respeito muito a história dela de torturada e tudo, me comove e tudo, mas e hoje? Mas sim, a gente tem um movimento, nosso grupo se chama Hangzen, que é uma palavra tibetana que significa resistência e liberdade. A gente tem um Facebook e lá a gente divulga, a gente faz a gente segue o mesmo calendário de lutas das comunidades internacionais. A gente é parte integrante se vocês olharem no mapa internacional, onde existem lugares, nosso grupo está marcado lá. No ano passado a gente fez muitas campanhas, independência do Tibete, o aniversário do Dalai Lama, que é um evento religioso, mas por ele ser uma pessoa politicamente engajada e por ser proibido na China uma simples foto do Dalai Lama, você pode pegar 5 anos de cadeia se você tiver na sua carteira uma foto de uma pessoa religiosa, um lama, né? Isso quer dizer que é muito estranho para um governo maoísta, marxista,
uma atitude dessa, porque se você acha que religião, que essas coisas não existem, não tem poder, então hello, né? Mas agora o PCC também decidiu que eles vão determinar quem são os lamas encarnados. Eles não acreditam em religião, mas as reencarnações, que são lugares de poder dentro da estrutura religiosa mais política do Tibete também, quem vai decidir dar um certificado de validar as reencarnações dos lamas tibetanos é o governo da China. É muito ridículo isso, né? Mas, enfim, eu acho que aqui em Natal a gente tem uma comunidade muito ativa. Agora, eu acho que o que falta, eu acho que todo mundo quer o que é bom, belo, a liberdade dos seres, essas coisas todas. O que me entristece é que as pessoas que mais poderiam se conectar com essa luta, que é a nossa comunidade esquerdista, existe pouco engajamento, porque acho que as pessoas têm essa noção errônea que falta esse resgate do marxismo contemporâneo, de encarar as feridas que as revoluções armadas trouxeram. Agora, se você pensar no marxismo sem uma compreensão de quais marxismos aconteceram na história, aí sim, o que aconteceu na Rússia, em Camboja, no Vietnã, na China agora, né? Em Cuba também, eu amo Cuba, mas a gente também tem que encarar que se você é um militante de direitos humanos e você é a favor da cultura do direito, mas não pode ser hipócrita e dizer que não houve violações de direitos humanos em Cuba, muito menos, é verdade. Cuba é fichinha comparado a esses grandes lugares, esses outros lugares. Por exemplo, a China, o povo chinês é analfabeto. Os benefícios das coisas chinesas é para a elite do PCC, de seus filhos e seus parentes, não é para o povo. Eu visitei a parte do Tibete ocupada lá, né, em Sichuan, na província de Sichuan, é ridículo. Aí eu cheguei lá, eu sou vegetariana, daí eu levei em chinês, eu sou vegetariana, uma frasezinha com medo e diziam que todo mundo fala inglês. O chinês mente muito, o governo da China, não é o povo chinês. A gente está falando por China aqui, eu sempre quero dizer o governo. E aí foi horrível, porque as pessoas, quando eu entendi, as pessoas não sabiam ler, eu fiquei pensando, será que eu copiei o caractere errado, né? Mas não, é porque eles não sabiam ler, mesmo dono de loja, porque a educação e letramento é para muito pouco. Em Cuba não é assim. Cuba não é assim. Cuba, qualquer porteiro de Cuba lê Augusto dos Anjos, mais do que aqui. Então, eu faço essa diferença. Todavia, a gente precisa resgatar o marxismo. Eu acho que é possível e necessário. Agora, eu acho que esse resgate deveria primeiro começar por estudar mesmo, até de uma maneira clássica, o que Marx diz, que está lá com todas as letras. O colonialismo é uma luta anticolonial. Uma das primeiras tenets, um dos primeiros princípios marxistas é isso, são anticolonialistas. Então, se são anticolonialistas, nunca o marxista vai poder apoiar a ocupação de nenhum outro território, quer seja Palestina, quer seja Tibete, quer seja a tomada das terras dos índios, agora que a nossa Constituição garante, finalmente garantiu, mas agora a gente está vendo esse retrocesso total. Nenhum. Colonialismo é assim. E todas essas outras coisas, essa maneira que a gente vive o capitalismo hoje. Todo mundo quer os produtos, ninguém quer saber o custo humano, o sofrimento que está investido naquilo. Eu quero, o dinheiro rola, então a gente é muito infiel. Eu acho que uma volta, então nesse sentido eu acho que o marxismo nunca foi realizado. A sua teoria está lá, mas na prática a gente não teve nenhum país que realmente viveu aquilo que o marxismo queria. Que era uma sociedade de direitos para todos. O foco era no proletariado, porque era a classe que naquele tempo sofria mais e estava mais vulnerável. Mas é muito claro a questão da liberdade das mulheres, de todas as liberdades, de que o trabalhador tivesse tempo, o trabalhador, porque os outros já tinham, o burguês já tinha tempo, que todas as pessoas tivessem tempo para a arte, para si mesmo, para a religião, se quisesse. Sei lá, acho que Marx mesmo, quando ele diz a religião é o ópio do povo, não era no sentido de proibir, de violar uma coisa que tem a ver com a natureza humana. Ele queria fazer, era uma crítica à religião institucionalizada que confisca a crítica, o pensamento crítico. É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que a gente deveria, sim, resgatar esse pensamento, que a gente tem que se lembrar que o marxismo é, sobretudo e acima de tudo, um programa muito claro e muito específico para libertar o ser humano de todas as opressões, inclusive religiosas. Nesse caso, como o budismo também, que não é tanto uma religião, mas uma filosofia. Você, claro, pode praticar os rituais, como também a gente pode praticar os rituais políticos do partido, você tem sua camisa assim e tal, mas é um programa desenhado para libertar o ser humano, para ser um veículo, um instrumento de felicidade.
e de bem-estar. A felicidade só vai vir a partir disso. Você não pode pensar ou aproveitar a arte e tudo se você não estiver bem alimentado, se você não estiver sem preocupação como se a escola do seu filho vai dar certo ou não, sobre o seu trabalho, sobre o seu transporte, sobre tudo isso. Então é isso. E a gente está se esquecendo disso e no foco muito grande das lutas que são mesquinhas mesmo. O capitalismo está nos amesquinhando tanto a ponto que nós marxistas nós estamos nos tornando mesquinhos e instrumentos do próprio capitalismo, né? Como é o nosso governo. O governo do PT, quem diria? Tão aliado com um capitalismo tão louco que é o praticado por um governo que se diz marxista, como o do chinês, e que não beneficia nem a sua própria comunidade, porque todo esse boom que está havendo na China, o povo chinês mesmo tem catadores de lixo lá, entendeu? Como hoje a gente vê poucos aqui no Brasil. Então, eu diria isso, a gente tem que resgatar esse espírito de solidariedade incondicional às pessoas que sofrem a opressão, a ocupação colonial. É um absurdo, século XXI, a gente como comunidade internacional, tolerar o genocídio e a ocupação colonial com tudo isso, a negação dos direitos das pessoas. A gente tem a ONU aí, que nosso país assina todos esses tratados. Como é que a gente explica, né? Como é que a gente explica às novas gerações tudo isso? Eu acho que, com relação à causa do Tibete, muitas pessoas se conectam por causa disso. É uma causa que é muito focada nisso. A própria bandeira do Tibete, tudo nela, não é para mim, minha nação, o Tibete. É para todos os povos de todos juntos. A maioria das pessoas que batalham são pessoas assim, que têm esse foco. Não tem nada a ver com o movimento de direita, não tem a crítica que a gente faz à China, ao governo chinês, não é uma crítica focada querendo resgatar o que eles tinham antes, não. É uma crítica ao marxismo, ao tipo de marxismo que é praticado lá e ao que se dá o nome de marxismo, que não é o marxismo como planejado pelos nossos mentores intelectuais, né? O Brasil, nós sofremos o colonialismo do mesmo jeito que o povo chinês sofre. Nós somos exterminados, nossos índios, resta muito pouco deles, entendeu? Muito pouco. Nossa língua foi acabada e massacrada, como a língua do Tibete também é proibida dentro do próprio Tibete. Você tem que falar mandarim. Aí tem aquele poema de Fernando Pessoa, Minha Pátria é Minha Língua, que a gente adora Fernando Pessoa. Eu digo, muito bem, meu querido, a pátria dele e a língua dele é a mesma, que é Portugal. Mas para um brasileiro tá dizendo minha pátria é minha língua, não é o português. Inclusive, eu renego essa língua também. Se você ver meus textos aí, a professora Sandra tudo errava aí o português dela, tem um doutorado em literatura e cultura brasileira, não estou nem aí. Inclusive, nos meus textos acadêmicos, eu coloco lá na nota de rodapé. Não pretendo seguir as reformas ortográficas de uma língua que não me representa, entendeu? Eu sou Cariri, da Paraíba.